O Dragão das Trevas, capítulo 17 do livro Sim é Inferno, Sim é Diabo, Sim a Karma. Amigos meus, reunidos esta noite, depois do Natal de 1972, vamos conversar um pouco sobre o Dragão das Trevas. Recordem os senhores que esses ensinamentos construirão a mensagem natalina de 1973 e 1974. Indubitavelmente, a questão esta do diabo inquieta hoje bastante a opinião pública e se faz necessário esclarecer, indicar, assinalar com precisão o crurealismo satânico. Francamente, eu não creio no diabo esse das religiões dogmáticas e penso que os senhores tampouco aceitariam esse fetiche do clero profano. É óbvio que na Atlântida, antes da segunda catástrofe transalpaniana, existiu na terra de Mu um réptil voador de tipo mais netuniano e cheio de escamas. Os caldeus quiseram sempre simbolizar as trevas da noite e o reflexo do Logos no universo e dentro de cada um de nós com o famoso anfíbio Atlante. Helena Petrovna Blavatsky conceituava que tal criatura é Makara, o 10º signo do zodíaco. Não obstante, nós vamos um pouco mais longe neste ponto porque estou firmemente convencido de que essa misteriosa criatura, especificamente, é de tipo completamente netuniano. Em todo caso, o escamoso, o réptil voador dos caldeus, foi tomado, mais tarde, pelos judeus e, repito, pelos cristãos. O mais lamentável dessa questão é que tal alegoria ou símbolo tenha sido convertido na figura essa, espantosa e horripilante, do diabo ortodoxo. Convém agora recordar a seita gnóstica dos naasênios, adoradores da serpente. Os adeptos de tal ordem simbolizaram o dragão, ou reflexo do Logos, com a brilhante constelação de 7 estrelas. Quero me referir, de forma enfática, clara e precisa, à constelação do dragão. Alguns supõem que João, o vidente do Apocalipse, é o autor de tal alegoria. Tal suposição é, de fato, equivocada, porque o dragão é de Netuno, da magia Atlante. Ressaltam as 7 estrelas da constelação do dragão na mão do Alfa e do Ômega, aquele verbo do Apocalipse que aparecera a João. Pois, o dragão, o Lúcifer, Prometeu, Satã, ou o diabo, em seu aspecto superior, o próprio Logos, o nascido por si, o Aja hindu. Em seu aspecto inferior é o dragão, ou o diabo esotérico, autêntico e legítimo, diferente do da ortodoxia dogmática. Todo hierofante, todo verdadeiro autorrealizado é um dragão de sabedoria. Quero, pois, amigos meus, que compreendais o que é esse fetiche dogmático ou diabo fantástico ortodoxo e que é realmente um reflexo do Logos, a sombra de Deus dentro de cada um de nós, o diabo real, ou Lúcifer, ou Prometeu sagrado. Sinto que há algo de resistência no fundo de vós, em vossa própria subconsciência, devido à educação recebida e às ideias equivocadas que até esta data todos vós tendes sobre o diabo. Não me surpreende de modo algum este preconceito que condiciona vosso intelecto. Ensinaram-vos a crer num diabo terrível, sentado num trono de ignominia, com um garfo de aço em sua destra, dominando o mundo inteiro. E agora, é claro que, ao escutar minhas palavras, ao dizer-vos que o diabo das seitas dogmáticas é mera fantasia, que não existe e que o verdadeiramente, sim, existe é o diabo da boa lei, a sombra do sol espiritual dentro de cada um de nós, a sombra da noite em oposição ao dia, a sombra das árvores à beira do caminho, etc. É óbvio que vós comove e até surpreende, porém, sem deixar esse receio próprio de uma falsa crença que vos inculcaram desde os primeiros anos da infância. Como poderia ser má a sombra do eterno Deus vivo? Reflete nisto um pouco, por favor. No Museu Britânico há uma representação do escamoso, por certo, bastante interessante. Também existe, no citado museu, uma pintura arcaica, antiguíssima, onde aparece a árvore da ciência do bem e do mal, a macieira do Éden. Resulta interessante que, próximo a essa árvore, se vê, na pintura Adão e Eva, o homem e a mulher, tentando atrair as maçãs com o propósito de devorá-las.
Atrás do tronco daquela árvore está o dragão serpente e, no alto, nas nuvens, aparecem alguns seres maldizendo a árvore. Viva a representação de todo o clero exoterista ou profano, desconhecedor dos mistérios sexuais. Não cabe dúvida de que os dois seres humanos, homem e mulher, estão, pois, diante da árvore da ciência do bem e do mal. A serpente dragão é o iniciador, e isto devemos saber e entender profundamente. Vou explicar-lhes francamente, vou dizer o que é tudo isto, para que vós entendais e marchareis com firmeza pelo caminho estreito e difícil que conduz ao iniciado até a liberação final. Inquestionavelmente, a serpente é o fogo sexual que deve ascender pelo canal medular espinhal, de grau em grau, até o cérebro. Naturalmente, tal elemento ígneo possui poderes extraordinários e que, quando sobe pela espinha dorsal, transforma-nos radicalmente. Quanto ao dragão, indubitavelmente, é o treinador psicológico mais extraordinário que cada um de nós carrega dentro. O divino daimon, citado tantas vezes por Sócrates, a própria sombra do nosso espírito individual, coloca-nos em tentações, com o propósito de nos treinar, de nos educar. Só assim é possível que brotem em nossa psique as gemas preciosas da virtude. Agora me pergunto e pergunto aos senhores, onde está a maldade de Lúcifer? Os resultados são os que falam. Se não há tentação, não há virtude. Quanto maiores sejam as tentações, maiores serão as virtudes. O importante é não cair em tentação e, por isso, devemos rogar ao Pai dizendo, não me deixes cair em tentação. Visto, pois, esses dois aspectos que se escondem atrás da árvore da ciência do bem e do mal, chegamos à conclusão lógica de que o dragão e a serpente, ou a serpente dragão, para falar em síntese, é, fora de toda dúvida, o grande iniciador prático. Muitas vezes temos dado a chave e não nos cansaremos de repeti-la até a saciedade. Conexão do falo e do útero sem ejaculação do sêmen. Só assim se põe em marcha o fogo sagrado do sexo que, elevando-se pelo canal medular espinhal, de grau em grau, de vértebra em vértebra, vem, por último, a nos transformar radicalmente. Que o dragão nos tente durante o trabalho é seu dever. Ele nos deve tornar fortes. Ele nos deve educar no ginásio sexual. Ele nos deve converter em atletas da magia sexual. Muito mais tarde, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes deve tragar-nos e, então, nos convertemos, de fato, em serpentes. Não obstante, antes desse acontecimento extraordinário, antes desse banquete do fogo serpentino, devemos vencer o dragão. Quer dizer, devemos sair vitoriosos da tentação. No fim, o escamoso Lúcifer, a sombra do Eterno, o reflexo íntimo de nosso verdadeiro ser divino, voltará a ele, fusionar-se-á com ele, resplandecerá nele. Ao chegar a estas alturas, poderemos exclamar com os antigos iniciados, eu sou um dragão, eu sou ele. Pergunta. Mestre, o divino daimon só nos tenta no trabalho no sexo ou também no trabalho da dissolução do ego? Resposta. Distinta dama, é urgente que a senhora entenda que a raiz do ego se encontra no abuso sexual, na luxúria, na fornicação, no adultério. Se a uma árvore lhe tiramos suas raízes, é claro que esta última morre. Algo semelhante acontece ao ego. Desafortunadamente, Lúcifer deve educar-nos no sexo. Ali nos deve submeter a um treinamento rigoroso, mediante as mais severas tentações. É claro que, se ali, no sexo, saímos vitoriosos, a desintegração do ego se precipita inevitavelmente. Não quero dizer com isso que todos os defeitos psicológicos não devam ser trabalhados com o propósito de reduzi-los a cinzas. Unicamente, estou pondo certa ênfase na questão sexual por tratar-se de que na fornicação está o pecado original. Pergunta. Venerável mestre, ouvi dizer que, em algum dos evangelhos, o grande Kabir Jesus disse, filhos de Satã sois, mas não filhos de Deus. Poderia explicar-nos isto? Resposta. Distinto cavalheiro, escuto sua pergunta e com o maior prazer me apresso a responder-lhe. Obviamente, todos somos filhos do dragão, de Satã, do diabo das trevas. Se alguém se quer fazer filho de Deus, deve vencer o dragão, o tentador.
o escamoso, então nos teremos convertido em filhos de Deus e em dragões de sabedoria. Sem dúvida, o grande Kabir Jesus não maldisse jamais a sua sombra. Em nenhum dos 4 evangelhos foi dito que Jesus tivesse estendido sua destra para maldizer sua própria sombra. Quando Jesus, o grande sacerdote gnóstico, foi tentado por Satã, só exclamou: Satã, Satã, escrito está, ao Senhor teu Deus não tentarás, e a ele só obedecerás. Fica, pois, esclarecido que Satã, Lúcifer prometeu, deve obedecer a Deus. Seu dever é tentar o iniciado. Absurdo seria que a sombra do Eterno tentasse o Eterno ou, em outras palavras, que o diabo tentasse Deus. Vê-se claramente pelas palavras do grande Kabir Jesus que Lúcifer é o mistério do Altíssimo, o guardião das 7 mansões, o servo da divindade. Aqueles que anatematizam a sombra do eterno Deus vivo, obviamente, estão anatematizando o próprio Deus, porque Deus e suas sombras são um. Entendido? Pergunta: Mestre, não será que esse diabo da ortodoxia dogmática, com seus cornos, caudas e garfo, na realidade, existe como uma representação dos agregados psíquicos que constituem o ego? Resposta: Distinto Cavalheiro já disse em passadas conferências que devemos fazer uma clara diferença entre o que é o divino daimon e o que é o ego. Indubitavelmente, o ego em si mesmo, com todos os seus agregados psíquicos, é luz astral pervertida, mente maligna, nada tem a ver com Lúcifer, é, ao contrário, a antítese dele, seu oposto fatal. Pergunta: Entendo, mestre, que são totalmente diferentes o divino daimon e o ego, porém, como este é formado pelos diabos vermelhos de 7, creio que o diabo que todos conhecemos, do tridente, bem poderia representar o ego. Não crê o senhor assim? Resposta: Distinto Cavalheiro, o transfundo de sua pergunta está equivocado. Fundamenta-se num erro, num preconceito. Não sei por que, senhores e senhoras, se quis converter um réptil voador da antiga Atlântica num fetiche maligno. Não me parece, pois, correto que tal erro sirva de embasamento para uma pergunta. Não estou de acordo que um pobre anfíbio inocente tenha forçosamente que representar a perversidade do ego. Que tal réptil simbolize a sombra do eterno, estou de acordo. Porém, que alegorize nossos defeitos psicológicos, francamente, parece-me incongruente. Bem, poderíamos alegorizar o ego de qualquer outra forma. Recordemos as 3 fúrias clássicas, ou a Medusa, etc. Com tais figuras clássicas, poderíamos simbolizar o ego e seus agregados psíquicos. Pergunta: Mestre, a religião católica, por exemplo, não coloca o dragão como diabo, senão o que representa como um homem com cornos, cauda, cascos e tridente. Que me diz o senhor disto? Resposta: Aqui no auditório vejo uma dama que fez uma pergunta muito interessante e é claro que vou responder-lhe com toda clareza. Senhores e senhoras, o diabo, este da religião católica, não é mais que um desvio do mesmo dragão pictório dos caldeus, inspirado num pobre réptil voador do continente Atlante. Convido-os a compreender que esse inocente animal foi pintado, mais tarde, em forma de dragão e, por último, na mais recente figura do fetiche esse de cascos, cornos e asas negras que tanto atemoriza os ignorantes. É necessário deixar a ignorância, inquirir, indagar, estudar. Pergunta: Venerável mestre, quando se fala da árvore da ciência do bem e do mal, o que é que realmente significa o mal e o que é que significa o bem? Resposta: Esta pergunta que sai do auditório me pareceu muito interessante e sinto agrado em contestá-la. Amigos, quero que os senhores saibam que bem, no sentido mais objetivo da palavra, é tudo aquilo que fazemos conscientemente e de acordo com a grande lei, e que mal é tudo aquilo que, depois de feito, nos produz remorso. Pergunta: Mestre, há muita gente que, ainda que faça mal, isto não lhe produz remorso. Poderia dizer-nos por quê? Resposta: Distinta dama, sua pergunta merece ser examinada detidamente. Antes de tudo, que é o remorso?
Se os aspectos transcendentais de nosso ser íntimo se enfrentam ante nosso próprio logoi ou ante o sagrado sol absoluto, então podemos verificar por nós mesmos os erros psicológicos das partes inferiores da nossa psique e isso nos produz remorso. Normalmente, o citado processo, o que acabo de dizer, realiza-se em todos os seres normais, ainda que estes, no mundo físico, o ignorem radicalmente. De todas as maneiras, sente-se remorso depois de uma má ação. Muito diferente é a sorte dos decididamente perversos. Estes últimos, como já se alijaram demasiado do sagrado sol absoluto, devido às suas maldades, é claro que, em seus foros íntimos, já não são realizados tais processos e, por conseguinte, o remorso se faz impossível. Pergunta: mestre, explicou-nos o senhor que o dragão das trevas, em síntese, é o grande treinador no ginásio da vida e ao qual devemos vencer para criar as virtudes. Porém, como ao vencer o dragão, o que estamos fazendo é decapitando o ego e como neste processo tem importância primária o trabalho com a serpente ígnea de nossos mágicos poderes que, indubitavelmente, é nossa divina mãe, não posso evitar de relacionar o dragão das trevas com a nossa divina mãe, ou seja, deve Kundalini. É isso incongruente? Resposta: escuto a pergunta e a ela vou dar resposta com o maior prazer. Senhores e senhoras, volto a trazer à colação, nestes instantes, a pintura caldeia do Museu Britânico. Atrás da árvore da ciência do bem e do mal, aparece o dragão serpente, quer dizer, o grande iniciador efetivo e prático. Obviamente, o dragão somente respeita a serpente e isto é inquestionável. Disse que temos que vencer o dragão ou matar o dragão, simbólica afirmação da vitória na tentação. Conforme somos treinados e educados, conforme as gemas preciosas da virtude vão resplandecendo no fundo da nossa alma, o ego vai se dissolvendo e isto é irrebatível, irrefutável. Em todo caso, devemos vencer o dragão para sermos devorados pela serpente. Ditoso aquele que se converte em serpente. Pergunta: mestre, poderia o dragão interior drasticamente realizar um milagre? Por exemplo, fazer algo espetacular com o propósito de corrigir alguém? Resposta: amigos meus, vem-me à memória nesses momentos um relato, por certo bastante interessante, de um irmão gnóstico na Costa Rica. Diz-nos o narrador que, num povoado de seu país, aconteceu um caso insólito e insuspeitado. Trata-se de uma mulher prostituta. Esta se embriagava incessantemente com toda classe de bebidas alcoólicas e, em meio à sua bebedeira, exclamava: eu me deito com 10 ou 15 homens por dia e todo homem que me atravessa o caminho, com ele me deito. E se o diabo o atravessasse, também me deitaria com ele. Sucedeu que, em certa ocasião, um marinheiro chegou à sua porta, o qual tinha formosa presença. A mulher aquela não teve inconveniente algum em revolver-se com ele no leito de Procusto. Depois da fornicação, aquela mulher, sentada à porta do Lenócínio, dirigiu seus olhares à rua. De repente, o mancebo, de dentro, chamou-a dizendo: tu não me conheces, volta-te e olha-me para que me conheças. A infeliz, obedecendo às indicações do amante, levantou-se para dirigir-se outra vez ao interior da abominável recâmara e logo, olhando aquele que havia sido seu instrumento de prazer, viu algo horripilante, terrível, tenebroso. O escamoso, disfarçado com a forma aquela que lhe deram os ortodoxos do catolicismo romano, a olhava fixamente, ao mesmo tempo em que um forte cheiro de enxofre enchia o lugar. A mulherzinha não pôde resistir e caiu no piso, desmaiada, ao mesmo tempo em que dava alguns alaridos muito agudos. Os vizinhos, ao escutar tais gritos, vieram para auxiliá-la, porém, o cheiro de enxofre os fez fugir espavoridos. Mais tarde, a infeliz, depois de haver relatado no hospital o sucedido, morria ao terceiro dia. Levou-a o diabo.
Conta o narrador que aquele cheiro de enxofre persistiu por algum tempo no Lenocínio e que as pessoas evitavam, por tal motivo, passar pela rua onde estava essa casa. Analisando judiciosamente tal relato, descobrimos praticamente uma operação de asepsia moral, um método de urgência tomado pelo próprio Lúcifer interior para essa mulher. Não há dúvida que seu Deus íntimo ordenou à sua sombra, ao seu Lúcifer, ao seu dragão particular interior, materializar-se dessa forma diante da infeliz, fazer-se visível e tangível diante dela e até copular com ela. Obviamente, seu divino sol íntimo não poderia ter realizado tal cópula, tal aparição. Porém, sua sombra particular, como está polarizado negativamente com respeito à luz positiva, resulta palmário e manifesto que, sim, pode realizar concretamente tudo isto. O resultado será, mais tarde, maravilhoso. A infeliz, aquela desencarnou cheia de terror e, quando volte a reincorporar-se, quando renasça neste mundo, quando tome um novo corpo, é muito difícil que possa voltar à prostituição. Ficou-lhe na consciência esse terror, esse choque psíquico. O mais seguro é que, em sua futura existência, resolva seguir pelo caminho reto, pela senda da castidade. Assim é como o dragão pode trabalhar e operar drasticamente num momento dado.